Olá pessoal, tudo bem? Este vídeo tem o objetivo de fazer uma revisão bem geral sobre as propriedades da matéria que nós já vimos e ainda introduzir alguns tópicos que ainda não foram discutidos em aula, como a solubilidade, por exemplo. Então, alguns termos novos vão surgir aqui durante essa aula, certo? Então, prestem bastante atenção, façam anotações se for necessário, vão dando pausa, que o assunto aqui é bem importante. Vamos começar. Bom, fazendo uma revisão até mesmo da introdução às aulas, né? Vamos relembrar o que a química estuda. Química é uma ciência natural, assim como a biologia, a física, a astronomia, a matemática. Então, ela tem interesse em compreender os fenômenos da natureza, como as transformações ocorrem, e o foco da química é a matéria, né? Assim como a biologia se preocupa com seres vivos e a física tem, né, transformações de energia ocorrendo, a química se preocupa com a matéria. Matéria tem uma definição muito clássica, muito conhecida. Matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, a gente começa o nosso estudo estudando as medidas, né, de massa, medida de volume, que seria o lugar no espaço ocupado, quais são as unidades, quais são as transformações. Nós já discutimos isso, né? Relembrar rapidamente aqui as unidades de massa, sabendo que, né, o sistema internacional ele indica o uso do quilograma, mas a gente pode fazer conversões, utilizar outras unidades também. Unidades de volume, né, as unidades do sistema internacional, a unidade escolhida ali é o metro cúbico, mas a gente pode usar litro, pode usar centímetro cúbico, ml, dependendo da situação do exercício. E a temperatura, que tem uma forte influência no volume, né? A temperatura, quando você aquece ou resfria o material, a tendência é que o volume dele se altere, então é importante conhecer as unidades de temperatura. No nosso país, a gente utiliza o grau Celsius, mais comum ali, mas a gente tem o Fahrenheit, a gente tem Kelvin, que é indicado pelo Sistema Internacional. Eu coloquei a transformação das três, mas pode focar nessa equação do lado direito, que diz ali que a temperatura Kelvin, ela vai ser a temperatura em graus Celsius mais 273. Essa transformação, ela resolve ali a maior parte dos exercícios, que é o que a gente quer fazer, né? Fahrenheit e outras unidades de temperatura aí nem são muito úteis para a gente, ok? Bom, a combinação entre a massa e o volume, né, a divisão de uma pela outra, ela vai nos dar uma propriedade chamada densidade. A densidade é uma propriedade específica do material, cada material tem o seu, então ele tem ali a utilidade de identificar o material, diferente de massa e volume, que são propriedades gerais. A unidade, né, para densidade, na verdade, é uma combinação de unidades de massa com unidades de volume. A gente usaria ali, então, a massa em gramas e o volume em ml, é uma possibilidade. A massa em gramas e o volume em centímetro cúbico. Então, pode ser variada ali, eu tenho muitas possibilidades de unidades, ok? Bom, além disso, nós temos a pressão, que é uma unidade importante, uma medida importante da força por unidade de área, né? A pressão, ela vai ter influência em algumas propriedades da matéria, na densidade também, viu? Porque, principalmente nos gases, o aumento ou a diminuição de pressão influencia no volume. Então, a densidade, ela pode sofrer alteração devido à pressão. Como que eu calculo a pressão? Tem uma fórmula, né, matemática para isso, que é força sobre área, e a unidade do Sistema Internacional selecionada é o Pascal, que é o Newton por metro quadrado. Ah, mas eu posso usar outras unidades? Posso, tem várias unidades conhecidas, entre elas a ATM, que é a atmosfera, muito útil para a gente, em química se utiliza muito a pressão em ATM, né? Você vai calcular, na verdade, você vai associar a pressão com a força exercida pela massa de ar da atmosfera sobre a superfície da Terra, né? Medida em metros quadrados. A gente pode fazer várias conversões de unidade ali entre Pascal e ATM. Existem outras unidades, milímetros de mercúrio, bar. Nesse momento, não vou ficar aprofundando nisso. Bom, já que nós discutimos ali, né, as propriedades específicas a propriedade específica da densidade, a gente vai ter outras propriedades, mas para entendê-las a gente precisa relembrar as mudanças de estado físico ou mudanças de agregação, né, estado de agregação da matéria. Bom,
são as transformações, as passagens do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso e o inverso também. É importante conhecer essas transformações, saber nomeá-las, né? E uma informação que às vezes pouco se pensa sobre é que existem processos que são exotérmicos, que acontecem com liberação de calor, e processos endotérmicos que acontecem com absorção. E o que isso tem a ver com as transformações de fase? Bom, quando eu faço a fusão de um material, eu passo ele do sólido para o líquido, eu preciso fornecer calor. Esse processo, então, é denominado endotérmico. Quando eu aqueço um líquido para ele se transformar em gás, eu faço a vaporização, eu também preciso fornecer calor. O material absorve calor, é um processo endotérmico. Já os processos exotérmicos, eles ocorrem com liberação de energia na forma de calor. Seria, por exemplo, a água líquida sofrendo a solidificação, né? Quando você bota no congelador, o que acontece? Ela perde calor, ela se transforma em sólido num processo exotérmico. Então, é importante saber associar, né? Transformações que absorvem e que liberam calor aqui vão ter esses nomes. Endotérmico, quando absorve, exotérmico, quando libera. Bom, pensando nas transformações que nós acabamos de citar, nós temos temperaturas específicas nas quais essas transformações ocorrem, que são as temperaturas de fusão e de ebulição. Elas são propriedades específicas dos materiais também. Cada substância tem uma temperatura própria de fusão e de ebulição, certo? Outra coisa importante que está ali, né, destacada no texto é que a solidificação acontece na mesma temperatura da fusão. Qual será a diferença, então, né? E a solidificação, aliás, a ebulição e a condensação também vão acontecer na mesma temperatura. A gente já vai discutir qual relação isso tem com os processos endotérmicos e exotérmicos que eu acabei de citar, ok? Bom, unidades para medir, né, a temperatura de fusão e ebulição são as mesmas comuns de temperatura. A gente vai usar graus Celsius, mas Kelvin seria a temperatura do Sistema Internacional, é importante conhecer, tá? E aqui, sempre destacar que a pressão atmosférica no local onde ocorre a transformação vai ter influência direta nessas temperaturas de fusão e ebulição, né? Dependendo da altitude, do local onde eu estiver, a pressão atmosférica vai ser esse fator de mudança, né? Eu posso, por exemplo, estar num lugar de maior altitude e a ebulição da água ocorrer numa temperatura inferior a 100 graus, por exemplo. Unidades de pressão, como já vimos, Pascal, Sistema Internacional, né? Mas ATM, Torr, milímetros de mercúrio também são aceitas. Bom, destacando então as temperaturas de fusão e ebulição das substâncias, vamos falar então de gráficos, curvas que podem representar essas mudanças. Eu vou mostrar para a água inicialmente, depois a gente fala em outras, mas a água ela sofre transformação de fase, né, a fusão e ebulição a 0 e 100 graus. Então eu vou acompanhar a água de menos 40 até 120 graus e de 120 a menos 40 para observar as mudanças acontecendo. Isso foi colocado em dois gráficos, né? Isso são curvas de aquecimento. Bom, o primeiro gráfico, ele destaca ali a mudança de fase, então, que ocorre na água a 0 graus Celsius. Então, eu tenho lá, ó, menos 40, água no estado sólido, aquecimento do gelo começa a acontecer, e quando eu chego ali em 0 graus, acontece a fusão. Nesse processo, reparem que a temperatura fica constante em 0 graus até que a fusão acabe. A partir desse ponto, a fusão, né, encerrada, eu tenho a água líquida agora sofrendo aumento de temperatura até chegar na temperatura de 100 graus. Quando isso ocorre, começa a acontecer a ebulição da água, que é a passagem do líquido para o gasoso, e enquanto esse processo ocorre, não tem aumento de temperatura. A temperatura fica fixa, constante em 100 graus Celsius. Só depois que o processo termina é que a temperatura volta a se elevar até chegar em 120 graus Celsius. Qual que é o detalhe? As fases, vamos colocar os estados, tá? Sólido abaixo de 0. Em 0, a gente tem sólido se transformando em líquido. Essa informação é importante. Durante as mudanças de fase, as substâncias puras, no caso aqui, a água pura, ela fica constante, a temperatura não varia.
Aqui eu vou ter o líquido, né, entre 0 e 100 graus, e quando chega a 100 graus, o líquido começa a se transformar em gasoso, então eu tenho os dois estados físicos coexistindo. E aí, acima de 100, somente o gasoso, certo? Então, é importante acompanhar as mudanças de fase da substância pura para ver que, durante as mudanças de fase, não há variação de temperatura. No gráfico B, eu tenho o processo inverso, o resfriamento da água. Eu estou passando de menos 120 até, aliás, de 120 até menos 40 e acompanhando as mudanças, né? Ó, aqui eu tenho estado gasoso. A partir de 100 graus aqui, né, eu tenho gasoso mais líquido. Vou diminuindo a temperatura, eu tenho somente líquido. Aqui, líquido mais gasoso. E abaixo de 0 eu tenho apenas o estado gasoso, ok? Bom, qual que é a comparação aqui? A temperatura de fusão da água é 0 graus, mas a temperatura de congelamento, né, aqui, ó, também é 0, solidificação. Por quê? Porque o comportamento da água vai variar aqui apenas de acordo com a mudança de temperatura. Como assim? Se eu estiver aquecendo, fornecendo calor, eu vou ter a fusão em 0 graus. Mas se eu estiver resfriando, se eu estiver retirando calor, retirando energia, eu vou ter a solidificação a 0 graus. Ou seja, a temperatura de fusão e solidificação é a mesma. E aí eu tenho ali a ebulição a 100 graus Celsius no primeiro gráfico e a temperatura também na qual ocorre a formação do líquido, né, a liquefação. Então, condensação e ebulição ocorrem na mesma temperatura. Qual que é a diferença? Se eu estiver aquecendo, né, é um processo endotérmico, está acontecendo ebulição. Mas se eu estiver resfriando, é um processo exotérmico e está acontecendo a condensação. Esses gráficos, eles são padrõezinhos para a água, viu? A água sempre vai ter este comportamento desde que esteja pura e a 1 atm de pressão. Aqui eu vou generalizar, né? Vamos fazer um gráfico geral para a água aqui, ó, sem muita frescura, né? O que acontece com a água? Bom, a partir do momento em que você tem o aquecimento do sólido, a temperatura vai subir até que eu chegue na fusão. Na fusão, a temperatura fica constante durante todo o tempo em que o material está sofrendo, né, a mudança de fase. Fundiu, passa a aquecer novamente, ó, a temperatura começa a subir outra vez. Quando a gente atinge um determinado ponto, a temperatura de ebulição, o líquido passa a se transformar em gasoso e a temperatura fica constante novamente, até que a temperatura volta a subir quando eu tiver com toda a substância no estado gasoso. Sendo a água, temperatura de fusão 0 grau, de ebulição 100, né? Isso é característico da água. Mas, para qualquer outra substância pura, esse gráfico vai ter este mesmo perfil. O que vai mudar é que a temperatura de fusão e ebulição vão ser outras, porque se for outras substâncias, características são diferentes, mas é importante notar que sempre vai formar patamar, né? Vai ficar constante naquele ponto onde ocorrem as mudanças de fase. Bom, e se eu tiver uma mistura de substâncias, né? Eu estou falando da situação da água pura, mas e se eu tiver água com sal, por exemplo, ou água com algum outro material, mistura, né, de mais de uma substância? Como fica o gráfico, a curva de aquecimento? Bom, existe um perfil clássico que se repete em toda mistura comum. A substância sólida começa a sofrer aquecimento até que começa a derreter. Diferente das substâncias puras, né? Aqui a mistura ela não fica com temperatura constante durante a mudança de fase. Enquanto ela se transforma em líquido, a temperatura continua subindo. Não de forma tão intensa, repara aqui, né? A curva do gráfico ela deu uma suavizada, mas continua havendo elevação até que a fusão termine. Nesse processo, então, eu volto a ter uma elevação mais rápida de temperatura, até que o líquido comece a entrar em ebulição. E, novamente, neste momento, não vai acontecer da temperatura ficar constante. Ela continua se elevando e nós temos a ebulição.
Aí, a partir da transformação completa, né, em gás, eu tenho a temperatura voltando a subir mais rapidamente. Reparem que a curva, então, de aquecimento de mistura é diferente da de substância pura. Fazendo, então, um formato mais geral, olha só, não há formação de patamar, portanto, não há ponto de fusão e ponto de ebulição. O que a gente tem é uma faixa de temperatura, um intervalo de fusão, ou uma faixa de temperatura ou intervalo de ebulição. Não vai haver formação de patamar. Isso é um gráfico típico de mistura. Bom, o que eu vou mostrar agora, né, nos próximos quadros, são transformações com misturas, mas misturas especiais, e elas têm algumas particularidades. Essa, por exemplo, quando ocorre a mudança de fase aqui de uma substância líquida, que vai aquecendo até virar, né, passar para o estado gasoso, até sofrer a ebulição, durante a ebulição, este material vai ficar com temperatura constante, só depois é que a temperatura volta a subir. Até aqui está idêntico a uma substância pura, como se fosse água, por exemplo. Aí aqui vai surgir a diferença. Quando esta substância passa do estado sólido para o estado líquido, o que vai acontecer é uma mudança de temperatura. Opa, então isso não é uma substância, isso é uma mistura, mas é uma mistura especial, em que a ebulição ocorre em temperatura fixa, mas a fusão, que é o que eu estou observando agora, vai ocorrer com temperatura variável, né? Vai haver uma faixa de temperatura de fusão. Quando isso ocorre, né, quando um material tem ponto de fusão, aliás, variação de temperatura na fusão e ponto de ebulição fixo, como houve aqui, nós vamos chamar de mistura azeotrópica. Isso é clássico de algumas misturas conhecidas na química, por exemplo, água e álcool em determinada proporção vai acontecer essa mudança de fase diferenciada. Na ebulição fica constante, mas na fusão tem variação de temperatura. Generalizando, né, para qualquer mistura azeotrópica, o comportamento vai ser esse, ó. Patamar na ebulição, mais elevação ali na fusão. A elevação ela é um pouco menos acentuada, mas ela continua ocorrendo na temperatura. Então, eu vou ter um patamar para a ebulição, mas para a fusão eu tenho uma faixa. Então, existe uma faixa de fusão, mais uma temperatura fixa de ebulição. Isso é característico das misturas azeotrópicas, ok? O que nós temos aqui? Generalizando, ó, sólido. Aqui eu vou ter mudança de fase. Ficou fixa a temperatura, né? Provavelmente, então, isso é uma substância pura. Aí eu continuo elevando a temperatura. Quando eu chego na ebulição, opa! Gente, isso aqui é mais um tipo de mistura diferenciada. Agora, houve mudança de temperatura durante a ebulição, mas a fusão ficou constante. Então, ó, inverso dos gráficos anteriores, o nome disso é mistura eutética. Na mistura eutética, eu tenho uma temperatura fixa de fusão, mais um intervalo de ebulição. Como que isso vai funcionar genericamente? Gráfico aqui, fusão constante, ebulição variável. Então, existe um ponto ou temperatura de fusão, mas existe um intervalo de ebulição, uma faixa de temperatura, ok? Então, foco aqui na ebulição, que é variável, mistura eutética, dá para fazer enfim, um macete para lembrar. Na mistura eutética, a ebulição será variável, ok? Bom, só finalizando, todas essas transformações descritas até agora são fenômenos físicos, né? São mudanças do estado do material, mas não tem nenhuma substância nova sendo formada, ok? Exemplo, gelo derretendo, uma mudança de estado físico. Outro exemplo, um sorvetinho derretendo também. Então, essas mudanças de estado de agregação podem acontecer com qualquer material. Pode ser uma substância pura ou uma mistura de várias substâncias, ok?
Bom, agora que nós já aprendemos como observar, como determinar algumas propriedades da matéria, nós também podemos definir o que é uma substância pura, né? Uma substância pura é uma porção de matéria que tem essas propriedades, né, específicas, densidade, temperatura de fusão e ebulição, muito bem definidas e que lhes são características. Como assim? Bom, é tabelado, é conhecido, né? O ponto de fusão, de ebulição, a densidade, várias substâncias têm esses valores tabelados. Nós podemos, então, consultar, fazer uma análise do material, da amostra, e comparar com valores tabelados. E nós vamos saber, aquilo ali pode ser água, aquilo ali pode ser etanol, a gente consegue encontrar características tabeladas para identificar o nosso material. E nós temos também uma outra situação, em que eu tenho mais de uma substância pura misturada. E aí, né, o nome já diz, é uma mistura. As características vão ser intermediárias ali entre os componentes dessa mistura, e eu posso ter vários, né, 2, 3, 4. Mas as misturas também têm alguns padrões de comportamento que nós já observamos. Por exemplo, elas vão ter temperaturas variáveis durante as mudanças de fase. Nós vimos nos gráficos, né, de transformação de fase ali, de aquecimento das misturas, certo? Então, pelo gráfico, nós podemos identificar, nós conseguimos saber se ele trata-se de uma substância pura ou de uma mistura, por exemplo. Bom, agora, caracterizando misturas, né? Nós vamos ter dois tipos básicos de mistura. Nós vamos ter aquelas que têm uma única fase e que, aparentemente, né, elas vão ser muito semelhantes às substâncias puras, porque visualmente nós não vamos conseguir identificar a separação entre os componentes. A gente diz que tem uma única fase. E a gente tem as misturas heterogêneas, que vão conter vários componentes, às vezes ou apenas dois, mas que nós vamos conseguir identificar a separação entre eles, né? Eles não vão se misturar completamente. Isso vai dar uma característica diferenciada, né? Elas vão ter duas, três, mais de uma fase. Finalizando aqui, né, para a gente identificar o que é uma fase, é aquela porção da amostra, da matéria ali, que nós conseguimos visualizar de forma contínua, né? Tudo que tem uma porção contínua com as mesmas características, com a mesma cor, com a mesma aparência, a gente vai definir como sendo uma fase. Exemplo clássico, água e óleo. Nós temos uma fase em que a água é predominante, ela vai aparecer na parte de baixo, normalmente, por ser mais densa, então aqui ó, a gente também acrescenta outros conhecimentos, e aquelas fases que serão menos densas vão ficar na parte superior da mistura. Um exemplo aqui, né? Bom, mas como que uma mistura pode ser homogênea, né? Para que isso aconteça, um componente da mistura tem que ser solúvel no outro. E a partir disso, a gente tem uma outra propriedade importante da matéria que a gente chama de solubilidade. A gente vai analisar praticamente todos os casos aqui de solubilidade em água, né? Solubilidade de alguma substância em água. Tem uma definição para solubilidade, que seria a máxima quantidade de soluto que eu posso dissolver numa determinada quantidade de solvente. A gente já vai definir o que é soluto, o que é solvente aqui. Em condições de pressão e temperatura específicas, por quê? Em temperaturas mais altas ou mais baixas, a solubilidade ela pode ser alterada, e no caso de eu estar falando de gases dissolvidos em água, principalmente, eu consigo ter ali uma influência da pressão, mas isso nós vamos detalhar em outro momento. O importante é, o que é uma mistura homogênea, né? Como nós podemos chamar uma mistura homogênea? Nós chamamos de solução. Toda mistura homogênea é uma solução. Pode ser sólida, pode ser líquida, pode ser gasosa. Se a gente imaginar, por exemplo, o ar atmosférico, né, aqui ao nosso redor, nós temos vários componentes e nós conseguimos enxergar apenas uma fase. Então, nós temos o ar atmosférico como uma solução. Mas eu posso ter água misturada com um pouco de açúcar. Se eu não consigo separar fases, eu tenho uma solução. E assim por diante. Deixando mais claro, né, quem é quem na mistura, na solução, eu tenho que o soluto é aquele material que normalmente vai estar em menor quantidade e vai ser dissolvido no outro. Já o solvente é aquele que vai receber, dissolver o soluto. No nosso exemplo aqui, o solvente é a água, ela é um ótimo solvente, tem vários exemplos aqui de soluções que vão conter água, né, como solvente. A própria água mineral que nós consumimos é um tipo de mistura homogênea, é um tipo de solução,
em que o solvente é água, né? A água mineral não é pura. E o soluto, neste caso, esse componente azul aí, é um sulfato de cobre, né? Não necessariamente vocês precisam conhecer, mas o importante é que ele é solúvel em água. Ele pode ser dissolvido, né? De forma que a mistura fique homogênea, que forme uma solução. Eu poderia ter mais de um soluto, tá? Se eu coloco, por exemplo, água, sal e açúcar, eu tenho sal e açúcar como solutos. Eu posso ter mais de um. Mas solvente, né, aquela substância que dissolve as outras, eu tenho apenas um. E aí o resultado, né, dessa mistura homogênea é este líquido azul bonito ali, com uma única fase, portanto, uma solução, ok? E aqui, um exemplo para a gente, né, contrapor. Isso aqui não é uma solução, é uma mistura heterogênea, que tem duas fases. Aqui é o clássico, né, água e óleo ali. Então, cuidado, soluções só tem uma fase. Isso aqui não é uma solução, não. Mistura heterogênea, ok? E agora, nós vamos discutir os diferentes tipos de solução. Nós vamos ter soluções que têm mais soluto, menos soluto. Isso vai dar nomes diferentes, nós vamos classificá-las. Bom, o primeiro tipo de solução que eu quero destacar aqui é a solução saturada. No slide anterior, eu falei que existia uma coisa chamada coeficiente de solubilidade, ou solubilidade apenas, que é o máximo de soluto que eu posso colocar uma determinada quantidade de solvente, né? É aquilo que o solvente suporta. Eu vou acrescentando soluto até que chega um momento que não dissolve mais. Isso é o que a gente chama de solução saturada. Ela saturou, ela encheu, não é mais possível colocar soluto naquele solvente. Esse tipo de solução, se eu acrescentar mais, se eu tentar, né, continuar colocando soluto, eu vou ter o que a gente chama de precipitado ou corpo de fundo. É aquela quantidade que ultrapassou o limite e começa a depositar no recipiente, lá no fundo do copo, do frasco, enfim. Essa situação, então, é quando eu ultrapassei o limite da solubilidade. Então, solução saturada é aquela que tem o máximo. Essa aqui eu começo a ultrapassar, a gente pode chamá-la de saturada com corpo de fundo, né? Começa a formar uma fase sólida, enfim, uma fase que não se mistura mais. Aí nós temos a solução insaturada, que é uma solução que ainda poderia receber mais soluto. Então, eu coloquei um pouquinho ali, fiz uma solução, né? É uma mistura, mas eu ainda poderia colocar mais soluto. Exemplo, pego um copo grande, né, com água e jogo ali uma pitadinha de sal. É uma solução insaturada. Eu poderia colocar mais sal, né, até atingir o limite de saturação, mas eu optei por não colocar. Então, eu tenho uma solução insaturada. E por último, um caso especial, eu também não vou ficar me aprofundando muito nele, porque as soluções supersaturadas não são comuns. São soluções em que a quantidade de soluto dissolvido é maior do que poderia ser. Você vai falar, nossa, mas como assim, né? Você consegue, em condições específicas, né, trabalhando com temperaturas mais altas e resfriando lentamente, enfim, fazendo alguns malabarismos químicos ali, você consegue dissolver mais soluto do que poderia, mas essa solução ela é instável, né? Ela tá ali sob pressão, ela tem muito soluto e a qualquer momento, com qualquer perturbação externa, você consegue ali fazer com que o excesso de soluto apareça. Existem alguns vídeos bacanas no YouTube que vocês podem assistir, que demonstram essa situação, na qual você perturba uma solução e começa a surgir cristais, começam a surgir o excesso de soluto que eu tenho ali, né? Não são situações comuns. As soluções saturadas e insaturadas, sim, são fáceis de fazer. A gente vai acrescentando soluto até que, né, você atinge o limite e acabou. A supersaturada já é um caso mais especial. Bom, e para determinar, né, quando uma solução é saturada ou insaturada, a gente tem dados tabelados, a gente tem informações para consultar. A gente consegue, então, encontrar nos materiais impressos, nos livros, hoje em dia na internet, dados sobre diversas substâncias químicas e qual é o máximo que eu posso acrescentar dessa substância para fazer uma solução em temperaturas variáveis. Então, a gente vai ver aqui como essas informações são apresentadas.
A primeira é uma curva de solubilidade, é um gráfico. Esse gráfico é interessante, aqui esse que eu estou apresentando para vocês, porque ele compara açúcar, aqui ó, sacarose, ou açúcar de mesa, ou açúcar comum, com o cloreto de sódio, que é o sal. E aí a gente consegue observar nesse gráfico o comportamento dessas duas substâncias à medida que eu aumento a temperatura, eu vou conseguindo determinar qual é a quantidade dessas substâncias que eu coloco em água. Então, aqui, o solvente em questão vai ser água. Dá uma olhada aqui no eixo Y, ó, gramas de soluto dissolvidos em 100 gramas de água. Então, alguém foi fazendo, né, diversas medidas e construindo esse gráfico para que a gente tivesse essa informação. Eu vou dar um exemplo aqui de como seria feita a leitura desse gráfico, né, a interpretação dos dados, ó. Supondo que eu esteja a 20 graus Celsius, eu vou aqui na curva relativa ao açúcar, olha só, eu consigo dissolver 200 gramas de água, desculpe, 200 gramas de açúcar em 100 gramas de água. Então, isso aqui é o que eu preciso para fazer uma solução saturada. Quando eu observo, né, o limite nesses gráficos, é para fazer uma solução saturada. Então, se eu tiver 100 gramas de água, essa solução, ela consegue receber, nessa quantidade de água, consegue receber 200 gramas de açúcar. É o que está escrito no gráfico. E aí eu posso fazer leituras, né, ali que são complementares. Eu posso aumentar essa informação, por exemplo, multiplicando tudo por 10. Se eu tiver 1000 gramas de água, então, ó, aumentei a quantidade de água, a quantidade de açúcar vai aumentar proporcionalmente. Eu consigo colocar 2000 gramas de açúcar. Isso tudo se eu permanecer a 20 graus Celsius. Mas se eu aquecer um pouco, né, a água, eu consigo dissolver um pouco mais. Vamos supor que eu aqueça, sei lá, até 80 graus Celsius, ó. Aí eu consigo dissolver nos 100 gramas iniciais lá de água, 350 gramas de açúcar. Então, eu posso fazer várias regrinhas de 3, né, relações de proporção, e eu vou descobrindo quanto que eu consigo dissolver, quanto que eu não consigo. Ou, por exemplo, se eu tô a 40 graus Celsius, eu venho aqui, ó, a solubilidade, ela tá um pouco abaixo de 250. Aí eu venho e falo assim, olha, e se eu dissolvesse, né, ou tentasse dissolver 300 gramas? O que que aconteceria? 300 gramas está aqui em cima. Então, nesta temperatura, eu poderia dissolver ali por volta de uns, não sei, 240 gramas, e o restante, esse excesso aqui, né, ele formaria corpo de fundo. Então, eu consigo determinar qual é a quantidade de substância que vai ficar no fundo do recipiente, né, depositada ali na forma sólida. Eu poderia perguntar, por exemplo, e se eu tenho 100 gramas de água e eu acrescento, sei lá, 200 gramas de açúcar, só que eu tô a 50 graus. A gente vem aqui, ó, 200 gramas de açúcar a 50 graus. Opa, ó, ainda não atingiu o máximo, então eu produzo uma solução insaturada. Eu vou fazendo diversas comparações aqui, eu posso saber se vai formar corpo de fundo, se ainda está insaturado eu posso acrescentar mais. Então, esse é o caso do açúcar. Mas eu posso fazer esses comparativos usando, por exemplo, o cloreto de sódio. O gráfico dele é essa curva roxa, né? Na verdade, é uma linha reta, a gente chama de curva por conta, né, de ser um gráfico, mas olha só, ele praticamente não sofre influência da temperatura. Eu começo aqui próximo de 50 graus, uns 50 gramas, uns 40 gramas, eu vou aumentando a temperatura e isso varia tão pouquinho, então a influência da temperatura aqui é mínima. E eu posso fazer, por exemplo, uma solução saturada a 50 graus Celsius, ó. Se eu pegar 100 ml ou 100 gramas de água, né, equivalente, gente, a densidade da água é 1. A 60 graus Celsius, por exemplo, eu consigo dissolver ali na faixa de uns 40, 40 e pouquinhos gramas de sal. Quer dizer que eu colocando mais do que isso, eu começo a depositar sal no fundo do recipiente. Ou seja, eu consigo, né, determinar se a solução pode ser saturada, insaturada. Neste caso, não vai resolver muito eu aumentar ou diminuir a temperatura, porque a solubilidade aqui tem pouca influência da temperatura. Então, a gente pode fazer comparações, ok? Eu vou aproveitar este gráfico para explicar o que seria uma solução supersaturada, né, para vocês terem uma noção. Vamos imaginar, eu vou pegar açúcar, tá, gente? Ó, se eu pegar a 20 graus Celsius, o açúcar, como exemplo, eu pego um frasco com 100 ml de água, aqui,
Então, ó, tem 100 ml de água. Para usar o dado do gráfico certinho, eu consigo dissolver 200 gramas de açúcar. Mas eu vou vir aqui e vou colocar 250, certo? Eu já sei que não vai dissolver tudo. Eu vou colocar 250 gramas de açúcar aqui, então, tô fazendo com a sacarose. Vai dissolver 250 gramas, vai ficar lá no fundo do recipiente. Então, eu fiz uma solução que tá saturada com corpo de fundo. Aí, eu venho aqui e aqueço essa misturinha. Eu vou aquecer até chegar, então, aqui eu tô em 20 graus, eu vou aquecer, deixa eu pensar, até chegar em 60. Então, vou aquecer até 60 graus Celsius. Essa mesma misturinha. Só que em 60 graus Celsius, ó, eu consigo dissolver quase 300 gramas de açúcar. Ou seja, os 200 gramas que eu coloquei, 250 gramas que eu coloquei, vão ter dissolvido tudo. Então, eu vou ter uma solução que vai estar a 60 graus, com os mesmos 100 ml de água, ela vai estar insaturada, né? Poderia dissolver até próximo de 300 aqui, mas tem 250. Ótimo! Aí, o que eu vou fazer? Eu vou resfriar lentamente. Então, ó, resfriar bem devagarinho, sem causar perturbação, sem mexer, e eu vou resfriar até voltar a 20. Se eu fizer isso bem devagarinho, né, nas condições adequadas ali, eu consigo manter os 200 gramas dissolvidos. Então, aqui, ó, eles estavam com corpo de fundo, né, e tal. Eu consigo manter os 200 gramas dissolvidos a 20 graus Celsius. Se eu conseguir fazer isso, eu vou ter 250 gramas de açúcar em 100 gramas de água, sendo que só cabe 200, ou seja, eu consegui exceder o limite de solubilidade. E é isso que a gente chamaria de uma solução supersaturada. Bom, o que acontece é que se eu movimentar esse copo, esse frasco, causar alguma perturbação, jogar ali alguma gotinha de água a mais, um cristalzinho de açúcar, bom, o excesso, aqueles 250 gramas, né, que eu coloquei, os 50 gramas de excesso vão começar a aparecer, vão começar a formar a parte de baixo ali do recipiente com sólido, né, o corpo de fundo. Ou seja, a solução supersaturada é instável. Eu não vou conseguir mantê-la daquela forma por muito tempo, porque ela está excedendo o limite, ok? Acho que, como exemplo, né, eu precisava mostrar para vocês como é que é possível, né? É uma situação muito rara de se conseguir fazer, a gente não consegue fazer com facilidade, mas é importante que vocês saibam. Bom, outra forma de entender, de compreender a solubilidade são as tabelas. Eu escolhi uma tabela aqui que tem duas substâncias, a solubilidade de duas substâncias para a gente comparar. Deem uma olhada, ó. Eu tenho o KCl e eu tenho o LiCO3, L2CO3. São dois sais, a gente não precisa se preocupar com isso agora, né? O cloreto de potássio e o carbonato de lítio, mas o que eu quero mostrar é o comportamento delas, como é diferente. Olha só, aqui eu tenho várias temperaturas, 10, 20, 40, até 50 graus, e eu tenho as solubilidades dessas substâncias. O KCl, ó, em 0 graus Celsius, né, para água, 100 gramas de água, eu consigo dissolver 27,6 gramas de KCl. Mas a outra substância ao lado, olha só como a solubilidade dela é baixa. Nessa mesma temperatura e nessa mesma quantidade de água, eu consigo dissolver 0,1 gramas. Aí eu vou aumentando a temperatura para observar, né, como é que isso influencia. Eu vou para 30 graus. Ó, o KCl aumentou para 37 gramas a solubilidade. Então, ficou mais solúvel à medida que eu fui aumentando a temperatura. Ó, 50 graus dá para dissolver 42,6 gramas. Quando eu observo essa outra substância, à medida que a temperatura aumenta, olha aqui em 30 graus, ela era 0,154, ela foi para 0,125. Ou seja, a solubilidade que já era baixa diminuiu com o aumento da temperatura. Quando eu vou aqui para 50 graus, ó, vai para 0,108. Então, quanto maior a temperatura da água, neste caso, eu consigo dissolver menos substância, né? É uma solubilidade um pouquinho diferente do que a gente imagina. Já o KCl, não. Reparem que vai aumentando, né, gradualmente ali. Se a gente fosse colocar no gráfico, a gente teria uma curva crescente,
né, para o KCl e uma curva decrescente para o outro sal ali. Ele vai diminuindo a solubilidade com o aumento da temperatura. E por último, muitas vezes no exercício, numa questão, a gente não tem nem uma tabela, nem um gráfico, como nós vimos anteriormente. A gente tem simplesmente no enunciado, né, a informação de qual é a solubilidade. Por exemplo, o coeficiente de solubilidade do KCl em 100 gramas de água, né, a 20 graus Celsius é 34 gramas. Ele pegou apenas esse trechinho do gráfico aqui, ó, do gráfico não, né, da tabela, e deu essa informação na forma de texto. Ele poderia dizer, a 10 graus Celsius, a solubilidade do Li2CO3 é de 0,143 gramas em 100 gramas de água. Acabou. Então, você pode, às vezes, dar uma informação mais direta, não precisa fazer uma análise de gráfico nem de tabela, tá? Bom, finalizando, essa é a última propriedade importante que a gente vai discutir neste momento. A gente tem as propriedades gerais da matéria, então vamos lembrar a massa que nós medimos em quilogramas, gramas. A gente tem o volume, né, que é o espaço ocupado por um corpo, por um material, uma amostra. O volume nós medimos em metro cúbico, litro, centímetro cúbico. Nós temos algumas propriedades que são visuais ou que a gente percebe com os nossos sentidos, cheiro, sabor, cor. Esse tipo de propriedade a gente chama de propriedade organoléptica. Vocês não precisam se preocupar com o nome, mas a gente percebe, né, com os nossos sentidos. E são propriedades gerais também. Todo material vai ter uma cor, vai ter uma textura, uma dureza. Posso perceber tocando, né? O material é mais áspero. São propriedades gerais da matéria e a gente não pode usar para identificar a substância, né? Não pode caracterizar a partir desses dados. Mas a gente tem outras propriedades que têm essa função, que vão diferenciar um material do outro. Por exemplo, densidade, temperatura de fusão, temperatura de ebulição, a solubilidade, que eu acabei de mostrar que cada substância tem a sua. Essas propriedades, elas são chamadas de propriedades específicas e elas servem, sim, para identificar os materiais. Eu posso usar a densidade, por exemplo, para comparar um material com outro. Eu posso usar essa solubilidade também como padrão de comparação, né? Sabendo a solubilidade, eu posso testar e ver se pode ou não ser a substância que eu tô achando que pode ser, né? Eu posso fazer comparativos. Bom, as propriedades específicas, então, caracterizam a matéria. É importante saber disso, ok? Bom, um spoiler, né, dos nossos próximos assuntos, nós falamos muito sobre transformações físicas, mudanças de fase, alteração de volume, mudança, enfim, nas propriedades específicas da matéria, mas tratando de transformações físicas. E mais para frente aqui a gente vai começar a discutir as transformações químicas, quando uma matéria, num tipo de matéria, se transforma em outro. Exemplo, né? Transformação do leite em iogurte, ou do leite em queijo, por exemplo, formação de ferrugem e assim por diante. Então, um exemplo aqui, ó, um ácido, né, corroendo, consumindo ali um pedaço de cobre, uma moeda. Outro exemplo, a gente tem ali o mercúrio, né, que é um metal que pode atacar outros metais, e aí ele está atacando o alumínio, ó, dissolvendo mesmo. Então, nós vamos começar a discutir, né, nas próximas aulas, esse tipo de modificação que a matéria pode sofrer. E esse tipo de modificação, ele causa modificação também em todas aquelas propriedades que a gente viu agora há pouco. Vai modificar ponto de fusão, ponto de ebulição, vai modificar a densidade, a gente consegue causar, então, alterações nas propriedades específicas. Ok? Então, é isso, gente. Muito obrigada. Bons estudos para vocês.